que ela é, de maneira geral, subestimada. Eu acho que a televisão pode ser um veículo de informações de ponta. E, de maneira geral, as pessoas têm pânico da televisão, supondo que ela é uma espécie de organismo forjador de ideologias, quando, na verdade, ela é um mero veículo, né? Eu acho que quem definiu a televisão magnificamente foi o Federico Fellini, quando disse que ela não passa de um eletrodoméstico, né? Então, você faz o que você quiser desse eletrodoméstico. E eu tenho tido o prazer de fazer desse eletrodoméstico coisas que me agradam bastante. Toda a literatura brasileira, desde os primórdios, desde Pero Vaz Caminha, passando pelos barrocos baianos, Vieira, depois a Arcádia Mineira, me interessou muito, o romantismo, o nativismo de figuras como Gonçalves Dias, o besterol do Zé de Alencar. Quer dizer, toda a literatura brasileira me influenciou muito, e sobretudo a literatura inglesa também. Eu tenho paixão pela literatura inglesa. Shakespeare, para mim, é uma figura central. Quer dizer, Shakespeare, para mim, sempre foi uma figura venerável, da qual traduzi algumas peças e alguns sonetos, traduzi ortodoxamente. Me lembro até de um soneto que me agradou muito, que eu traduzi recentemente, que dizia assim: o bronze, a pedra, a terra, o mar sem fim. Se a morte impõe a todos seu rigor, como a beleza há de durar assim, se não tem mais que a força de uma flor? Será que o sopro do verão perdura contra o assédio dos dias de tormenta, se nem a pedra se conserva dura, nem os portões de aço se sustentam? Terrível reflexão. Como ocultar do tempo a sua joia mais acesa? Seu pé veloz, que mão há de parar? Quem lhe proíbe o desgaste da beleza? Ninguém. Só se um milagre faz se impor e em tinta negra esplende o meu amor. Quer dizer, fiz também com Shakespeare algumas parcerias menos ortodoxas. O resto da literatura inglesa, toda a literatura inglesa contemporânea, os românticos da virada do século XVIII para o século XIX, Keats, Byron, são figuras fundamentais para mim. Como é que sobrevive um poeta? Sobrevive fazendo biscate, como em todas as eras. O poeta é uma espécie de call girl assim, da cultura, né? Biscateiro. Ele está sempre à mercê do telefone, de alguma jogada, alguma possibilidade de fazer alguma outra coisa. De modo geral, exercícios correlatos à própria poesia. Mas outros não, outros vivem aí essa coisa esquizofrênica, bifronte, do cidadão que tem lá uma vida, digamos, convencional, o caso do Monte de Andrade é extremamente assim, paradigmático dessa figura do poeta que é funcionário público. Quer dizer, tem uma série de saídas por aí, mas evidentemente não sobrevive de escrever poesia. No meu caso, eu ganhei dinheiro sempre com música popular, com teatro, com roteiros para cinema e para televisão. A poesia, aliás, teve um ano que me sustentou. Foi um negócio estranhíssimo. Eu ganhei um prêmio de uns $3.000. Depois o Wagner Tiso fez um disco que tinha um roteiro meu, pagou $2.000. Quer dizer, teve um ano que eu tive a impressão de que poderia viver de poesia, mas foi só um sonho, como aquela peça do Caldeirão de la Barca. Logo eu percebi que era uma ilusão. A coisa se desvaneceu. A poesia é uma espécie de luxo da linguagem. Ela está sempre... Enfim, é uma espécie de caviar que se produz, de ova que só se produz num esturjão, num mar misterioso qualquer, que você pode, enfim, nortear, você pode... Ih, estou falando besteira. Eu acho que uma das características mais assim, estimulantes do nosso tempo é exatamente esse convívio crítico e parodístico das diferentes mídias, né? Essa palavra é uma palavra latina complicada, nunca sei se a gente conjuga ela como os latinos ou se a gente faz essa versão que a imprensa dá hoje, de falar de a mídia, né? Porque, na verdade, é plural, seria os mídia.
Mas então eu acho que é fundamental esse convívio das diversas possibilidades de linguagem, e acho que desse convívio tem saído as coisas mais interessantes dos últimos tempos. Vi, por exemplo, há pouco tempo um filme do David Mamet chamado Oliana, que é uma filmagem muito pouco cinematográfica de uma peça de teatro dele. E essa peça te dá uma sensação claustrofóbica muito rara de se ver no cinema. Quer dizer, eu acho que exatamente essa espécie de contrabando conceitual que você faz de uma linguagem para outra pode ser uma das formas mais fecundas e contundentes de se fazer arte hoje. Eu sempre imaginei que eu fosse um personagem de Marcel Camus. Aliás, Marcel Camus nasceu no norte da África, mas o Marcel Camus, em sua temporada francesa, sempre imaginei que fosse me sentir à vontade na Europa e tal. E quando fui obrigado a sair do Brasil, em 1975, a convite do Astor Piazzolla, fui lá para escrever um musical com ele. Musical esse que acabou nunca sendo encenado, porque ele tinha uma filha que era montoneira e foi ameaçada, no caso de encenarmos o musical. Depois os ingleses vieram e fizeram sobre o mesmo tema musical, que era sobre Evita Peron. E eu percebi, assim que eu cheguei em território estrangeiro, senti uma saudade imensa do Brasil. Virei uma espécie de Gonçalves Dias, comecei a escrever canções do exílio e percebi que o Brasil era um país fascinante, um país absolutamente imprescindível para mim. Então eu tive essa sensação de que aquela terra lá que eu criticava tanto era a única possibilidade de felicidade para mim. Então foi curioso perceber, através da distância, essa paixão enorme que eu não supunha que existisse em mim. Nos anos 70, tinha uma grande utopia de transformação do mundo através da consciência. E uma série de práticas que, de certa maneira, corporificavam essa utopia. O negócio do amor livre, eu acho que pela primeira vez na história da humanidade chegou ali a um apogeu. Quer dizer, você tinha os outros surtos de amor livre que você teve, tinham sempre uma perspectiva trágica qualquer. Por exemplo, o Vesúvio ia acabar explodindo, ou Deus ia transformar todo mundo em estátua de sal. Ali não, ali você, sem Vesúvio, sem estátua de sal, você teve o privilégio de se aproximar das pessoas sem qualquer tipo de constrangimento de ordem sexual. Eu acho que isso foi uma mudança extraordinária. O outro dado é que a música passou a ter também uma importância planetária, e a ideia de transformar o mundo através da consciência e da droga. Então foi um momento extremamente rico em que a humanidade de vez em quando tem esse surto de se reinventar, supor que está no início, na origem, no Gênesis de novo. E como decorrência desse processo, a poesia brasileira